Boa noite, meu querido irmão. É um prazer falar com você agora nesse momento. Se você estiver durante o dia, bom dia, boa tarde. Eu sou o pastor Sandro Pontes, a nossa igreja cristã evangélica do bairro Maracanã, em Anápolis, Goiás. Qualquer informação maior sobre a nossa comunidade, Instagram, ICE Maracanã, ICE Maracanã. Você será muito bem-vindo sempre. Quero conversar com você, meu querido irmão e amigo, em Lucas capítulo 4, verso 14 ao verso 20. E diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantando-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: Não é este o filho de José? Até aí é o nosso texto. Estamos refletindo durante 4 estudos sobre missões. Estamos no mês missionário da nossa comunidade e nós vamos trabalhar a partir dessa temática, de Nazaré para o mundo. Antes, nós precisamos fazer aqui alguns ajustes, talvez situar você pode estar dizendo assim: estou confuso, e você queira ter ficar de forma melhor situado na geografia aqui do período. Percebe que tem Nazaré, tem Galileia, tem Cafarnaum, você sempre está trabalhando com essas cidades. Então eu resolvi, de forma introdutória, conversar com você sobre essas cidades: Galileia, Belém, Cafarnaum e Nazaré. Vamos começar com a Galileia. A Galileia, meu querido irmão, é a região inteira, é como se fosse o estado de Goiás. Por isso Jesus ele é chamado de Galileu. Tem a música famosa aí, Galileu, Jesus. Ela não faz muito sentido, porque simplesmente ser chamado de Galileu não faz sentido, não acrescenta e não diminui nada a ninguém ou em ninguém. Mas Galileu é o primeiro, como se fosse o estado em que a pessoa vivia, uma região completa. Então a Galileia era a região toda. Aí você está assistindo ou vendo uma foto tirada de dentro de um barco no mar da Galileia, que não é um mar também, é um lago de água doce. Como ele era muito grande, muito extenso, ele era considerado e chamado de Mar da Galileia, e tinha na época outros nomes também. Então a Galileia é a região toda, é o estado. Belém, Jesus não é de Belém, Jesus é de Belém. Mas espera um pouquinho, pastor, que confusão que é essa? Belém já está distante da Galileia. Por que falam que Jesus é de Belém? Porque, de fato, o nascimento de Jesus se dá em Belém. Mas, pastor, por que precisava ser em Belém? Jesus precisava nascer em Belém para que se cumprisse nele toda a Escritura. Que alguém de Belém, de uma cidade pequena, da região da Judéia, olha, Galileia é uma região, a Judéia é outra região, que alguém que nascesse na Judéia. Então, o que acontece? Quando Maria estava grávida de Jesus, eles foram convocados para um censo esse que aconteceria agora em 2020 no Brasil, foi adiado por causa da pandemia, da enfermidade pela qual o mundo anda passando. Eles foram convocados para um censo. Mas para que esse censo? Provavelmente para que o governo tivesse um maior controle sobre as pessoas, sobre quantidade de moradores, sobre questões relacionadas a impostos. E aí, quando Maria e José vão até Belém, Jesus nasce lá. Então, de fato, Jesus é de Belém, Jesus é nascido em Belém, tá? Ao pé da letra, à risca, Jesus não é Galileu e nem é de Nazaré.
Jesus, ao pé da letra, arrisca, ele é de Belém. Só, meu querido irmão, que ele tem uma outra cidade importante, que é Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade onde Jesus estabelece o seu ministério. Você também está aí visualizando uma foto aérea de um sítio arqueológico, onde está localizado, onde estava localizado, e o sítio está localizado, onde foi a cidade de Cafarnaum. Você consegue perceber que essa construção maior, que está em ruínas, ali era a sinagoga que Jesus frequentava. Não essa aqui do texto, porque essa aqui é em Nazaré. Aqui é Cafarnaum. Já essa outra construção mais moderna que você consegue enxergar aí na foto, é uma igreja cristã católica que foi construída em cima de onde provavelmente foi a casa da sogra de Pedro, onde Jesus ele vai lá para curar a sogra de Pedro. Então, Cafarnaum está também na região da Galileia. Perceba aí que ao lado tem um lago. E Cafarnaum foi o lugar onde Jesus estabeleceu o seu ministério de forma mais exaustiva. Cafarnaum era essa base. E por fim, então, Nazaré. Aqui Jesus está em Nazaré. Nazaré também está na Galileia. E Nazaré é o lugar onde Jesus passa a sua infância. Por isso que Jesus também é chamado de Jesus Nazareno, porque a sua infância é a casa, a região de Maria, mãe de Jesus, e Jesus passa aqui a sua infância, tá bom? Inclusive, lendo um livro recentemente, estou lendo ainda, quando posso, leio um pedacinho dele, que se chama O Outro Jesus dos Evangelhos Apócrifos. Você sabe que existem alguns outros textos que não são textos considerados bíblicos, mas que foram escritos na época. Então, alguns deles contam, por exemplo, a infância de Jesus. Vamos falar aqui o que Jesus fazia, quando Jesus ele ressuscita uma criança, por exemplo, Jesus era uma criança e ressuscitou uma outra criança. Então, são evangelhos apócrifos, eles não têm, obviamente, eles não estão no mesmo patamar dos textos bíblicos de veracidade, mas eles são estudados também como documentos históricos. E aí alguns deles contam a infância de Jesus. Nazaré é onde Jesus passou a sua infância. Nazaré é o lugar onde Jesus passa a infância. Aqui você tem duas fotos. Uma foto é uma mesa de jantar, de almoço, que era uma foto com a refeição típica da época de Jesus. Isso acontece em Nazaré hoje, você visitando a região. Existe uma vila que foi criada recentemente, reconstruída, inclusive por uma missão evangélica. As pessoas se voluntariam para trabalhar, para viver lá um período, para ajudar as pessoas, e elas servem essa refeição para os visitantes, para os turistas, mostrando para elas como era a refeição, inclusive aqui Jesus tomava. Aí do lado de dentro, um protótipo, né, do que seria uma sinagoga lá em Nazaré dos tempos de Jesus, inclusive com o rolo da lei em cima da mesa. Não é obviamente, né, meu querido irmão, não é obviamente essa sinagoga, a sinagoga em que Jesus andou em Nazaré, ela não existe mais, mas aqui há um protótipo, há aqui um modelo de como seria a sinagoga que Jesus pregou, inclusive essa que você vê aqui. Então, para resolver totalmente o seu problema, Belém é a cidade natal de Jesus, onde Jesus realmente nasceu. A Galileia é o estado onde envolve algumas cidades importantes. Lembrando, Belém está na Judéia. A Galileia, cidades importantes como Cafarnaum, que era onde Jesus teve a sua base importante da sua missão aqui na terra. E Nazaré, que é de fato a cidade onde Jesus foi criado. Aqui você está diante de um texto, Jesus voltando para Nazaré. Jesus volta para Nazaré. A primeira vez que ele volta, já depois de algum tempo na sua cidade natal, ele entra na sua cidade natal e vai para uma sinagoga. Exatamente aqui você encontra essa parte cronológica da história de Jesus. Queridos irmãos, se você pega o contexto anterior, Jesus está saindo da tentação no deserto, e logo em seguida ele está entrando aqui em Nazaré, ele está logo em seguida entrando aqui na sinagoga. Parece-nos que é um hiato, um tempo separado aí, tá? Não é automático, uma coisa não está exatamente posterior à outra. Lucas preferiu não colocar as narrativas que existiram entre a tentação e esse momento. Queridos, chegamos na sinagoga. Jesus está na sinagoga, eu já tenho falado isso sempre para vocês. A sinagoga era uma espécie de igreja para o judeu.
é uma espécie de igreja, mas muito mais do que uma igreja. Assim, na sinagoga havia culto, havia leitura da lei, na sinagoga havia inclusive resolução de conflitos da sociedade, discussões importantes sobre a vida social. E Jesus entra aqui na sinagoga, e quando ele adentra a sinagoga de Nazaré, quando ele volta, já depois de adulto, na sua sinagoga, no lugar onde ele frequentou, na sua cidade, não é Natal, né, mas a cidade em que ele vive toda a sua infância, por isso ele é chamado de Jesus Nazareno, ele tem algumas atitudes ali dentro que de alguma forma nos oferecem grandes ensinos, não só para nós, não só para aquelas pessoas que estavam ali em Nazaré naquela época, não só para os cristãos que estão me ouvindo agora, mas para todos os cristãos do mundo. Nós estamos no mês missionário pensando no mundo. E aí Jesus nos ensina e traz grandes ensinamentos para nós e para cada um de nós. O primeiro deles, meus irmãos, é que o Espírito Santo, ele é inegociável para a pregação do Evangelho. Sem o Espírito Santo não é possível existir nada de pregação do Evangelho. Entenda aqui comigo, meus irmãos, que Jesus chega na sua cidade, a sua cidade natal, as pessoas conheciam Jesus. É provável que Jesus tenha brincado com os filhos de alguns dos homens que estavam ali na sinagoga. É possível que alguns meninos, amigos da infância de Jesus, estavam na sinagoga naquele momento. E, primeiramente, algumas questões me chamam muita atenção. Alguma dessas questões. Primeira questão dessas. Jesus respeita o sábado. Olha que interessante. Ele poderia simplesmente dizer, não, eu não vou mais fazer. Não, ele respeita o sábado. Ele respeita as questões religiosas daquele tempo, do seu tempo. Pastor, mas por que nós não respeitamos o sábado hoje? Isso é uma outra questão de princípios. A gente mantém o princípio do dia de descanso. É uma outra questão. Mas ali, para um respeito para aquela religião do momento, Jesus respeita o sábado. Jesus vai à sinagoga. O texto fala que é como de costume. Ou seja, Jesus não desrespeita a sua comunidade. Jesus não trata a sua comunidade com desrespeito, com desconsideração. Estar na sinagoga, estar reunido com seus irmãos, era algo rotineiro, era algo corriqueiro para Jesus. Jesus não abria mão, Jesus não abre mão de estar com seus irmãos. Uma outra questão importante, que Jesus ele usa os princípios da sua religião. Jesus faz a leitura da lei, a lei era enrolada, né? Ela vinha no rolo, e algumas pessoas eram escolhidas para fazer essa leitura da lei. E Jesus aqui ele é o escolhido para fazer essa leitura nesse dia. Em Atos capítulo 17, verso 2, diz que Paulo ele frequentava a sinagoga de forma rotineira. Irmãos, essa discussão atual de crente com igreja ou sem igreja, essa é uma discussão que não existe na Bíblia. Os apóstolos, o próprio Cristo, os judeus de forma geral, eles não questionavam a importância de uma comunidade. Por isso que a Bíblia trata tão pouco sobre o assunto, porque para um judeu, o estar na sua comunidade era algo natural. A criança já era levada naturalmente para esse caminho. E aqui Paulo, ele estava na sinagoga rotineiramente, Atos capítulo 17, verso 2, pode dar uma olhadinha e conferir se você quiser. Em Atos capítulo 13, verso 5, também narra a história de Paulo em uma sinagoga, quando a leitura é feita, e aí o chefe da sinagoga, o mestre de cerimônia daquele dia, responsável pela liturgia, ele diz, agora alguém então pode fazer as explicações, e Paulo utiliza aquele tempo para falar sobre Jesus e para falar sobre a sua fé. Então aqui não tem nada de anormal para aquelas pessoas. O que há de anormal aqui nesse momento é o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. É aqui, inclusive a palavra poder é a mesma utilizada em Atos capítulo 1, verso 8, que tem um estudo aí no nosso canal aqui da Igreja Cristã, que fala exatamente sobre que poder é esse. Esse poder é a dinamite, é a dunamis, é o poder que o Espírito Santo pode dar. Queridos irmãos, Jesus não inicia o seu ministério da pregação de forma distinta do Espírito Santo. Não é possível, Jesus não faz isso.
Mateus capítulo 10, verso 19 e verso 20, mas quando os prenderem, isso fazendo uma profecia para o futuro, talvez um futuro mais próximo de nós, e muito próximo, inclusive, de muitos cristãos no mundo que sofrem perseguição diariamente, rotineiramente, mas quando prenderem vocês, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Vocês estão entendendo, meu querido irmão, que a pregação do Evangelho, ela é motivada e dirigida pelo Espírito. Pode ser que muitos de nós possam dizer, eu não prego porque não sei. Eu não prego porque eu não consigo. Jesus aqui, ele está dizendo no Evangelho de Mateus, que quem diz por nós é o Espírito Santo. João capítulo 16, versos 7 e 8, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o Espírito vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É no poder do Espírito que nós pregamos. É no poder do Espírito que nós enviamos o missionário. Querido irmão, você acha que um missionário ele pode pregar na China por ele mesmo? Não, ele nem vai. Ele não tem coragem, ele vai ficar com medo. Você acha que um missionário pode trabalhar em países onde há uma plena perseguição se não for pelo Espírito? Se não for pelo Espírito? Imagina aquelas pessoas que sofrem perseguição, que sofrem ali uma doutrinação imensa a partir desde a sua infância. Como é que aquela pessoa vai entender Jesus? Só pelo poder do Espírito. Quando Jesus começa o seu ministério, pelo poder do Espírito. Não existe pregação do Evangelho, não existe missões sem poder do Espírito. O segundo ensino que Jesus me passa nessa perspectiva missionária é que Jesus ele é o cumprimento inteiro do Evangelho da salvação. Jesus lê Isaías capítulo 61. Esse texto que nós acabamos de ler aqui em Lucas, ele é um texto retirado de Isaías 61. A gente chama aqui na escrita de intertextualidade. É um texto dentro de outro texto. A gente está analisando um texto que está, na verdade, em outro texto. É Isaías capítulo 61. Se você parar aqui o nosso estudo, ou mesmo se depois você ler ou for revisar e conferir aquilo que eu estou falando, você vai perceber que o texto de Isaías 61 ele é mais amplo um pouquinho e Jesus ele para num ponto que é um ponto importante. Ele para num ponto que diz o seguinte, que lá em Isaías 61 diz tudo o que Jesus disse aqui em Lucas, mas ele diz o seguinte, e para também anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Jesus ele omite essa parte de forma clara. Não é porque não sabia? É claro que não, Jesus sabia de todas as coisas. Foi um menino criado na igreja, sabia de todas essas questões sobre o versículo. Mas por que Jesus omite essa parte? Porque no início do ministério de Jesus, Jesus está falando sobre salvação e não sobre a vingança, sobre a justiça de Deus sobre os homens. Jesus ele começa o seu texto falando aqui sobre a salvação. Por isso ele não inclui a vingança aqui, não que ela não exista ou que ela não existirá. Mas aqui Jesus está falando para aquelas pessoas sobre salvação. Que ele vai anunciar boas novidades aos pobres. Não tem relação, é óbvio, meus irmãos, com pobreza em relação a dinheiro, tá? Como já dizia a teologia da libertação, o evangelho prioritariamente para os pobres. Não existe evangelho prioritário para nenhuma classe social, tá? Jesus ele lidou muito bem com ricos, com pessoas que tinham dinheiro. Jesus, ele lidou com Lídia, Jesus, ele lida com Nicodemos, Jesus lida com homens importantíssimos e também lida com a mulher adúltera, uma mulher pobre, ele lida com leprosos que estavam jogados à margem da sociedade. Essa pobreza é outra pobreza, é uma pobreza de espírito, é uma falta de perspectiva na vida que não tem ligação nenhuma com quanto de recurso financeiro eu tenho. E Jesus vem para anunciar as boas novas aos pobres.
Jesus vem para dar liberdade aos presos. Quem são esses presos? Esses presos são pessoas que estão presas nos seus pecados, pessoas que estão presas nos seus vícios, pessoas que estão presas no seu passado, às vezes de tortura, de angústia, de abusos. Jesus vem para libertar as pessoas. Jesus vem para dar visão aos cegos, para que as pessoas possam voltar a olhar, ou pelo menos, não é talvez a palavra certa, não é voltar a olhar, mas as pessoas que vão começar a olhar com os olhos do Espírito Santo, para que Jesus possa anunciar ali, em todo o mundo, por meio de nós, pelo poder do Espírito, o ano esperado do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Jesus está dizendo o seguinte: o que vocês leram em Isaías, eu sou, plenamente eu sou tudo o que Isaías prometeu. E olha que Isaías é o profeta evangélico, é o profeta que há mais menções a um futuro Messias. O Isaías é um dos profetas mais citados no Novo Testamento. E aqui Jesus está dizendo, olha, eu sou o cumprimento de Isaías. Em mim reside a plenitude da salvação. Irmãos, que maravilha. Irmão, você não tem como ajudar Jesus na sua salvação. Meu querido irmão, mesmo que você ande quilômetros de distância, mesmo que você doe todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, mesmo que você faça um sacrifício financeiro tão em moda nos dias de hoje, mesmo que você faça qualquer coisa, querido irmão, a plenitude da salvação está em Jesus. Jesus comprou, pagou o preço completamente e completo e integral por nós, sem coparticipação de ninguém. E hoje o que vocês ouviram do profeta Isaías se cumpre em mim, disse Jesus. Glória ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, porque em Cristo nós temos salvação plena. Independe, inclusive, das minhas ações, porque se essa salvação estivesse firmada no fato de eu ser bonzinho ou ruinzinho, com certeza eu já teria perdido e voltado a essa vida de graça várias vezes. Não, a minha salvação está alicerçada plenamente em Jesus Cristo, porque hoje cumpriu em mim a salvação que Isaías profetizou. Que maravilha, meus irmãos, que descanso, que tranquilidade, saber que nós estamos descansando nos braços daquele que é pleno, que é completo, que é total. E o terceiro e último ensinamento é que a salvação, meu querido irmão, ela é linda. A salvação, ela é linda, mesmo na boca das pessoas mais humildes, porque hoje você pode estar dizendo, pastor, eu queria tanto pregar, olha que maravilha, olha o que Jesus fez na minha vida. Jesus me deu visão, Jesus me libertou, olha, eu era um alcoólatra, olha, eu era um viciado, olha, eu tinha um passado tão difícil. Mesmo você que é um filho de cristão, que não viveu uma vida de pecado, assim, dissoluta no pecado, mas você olha para trás e fala, olha como é que eu enxergo o mundo, olha o meu olhar pelas pessoas, olha quantas coisas a salvação me libertou e me livrou para que eu não entrasse naquele caminho. Mas eu sou tão simples, como é que eu vou pregar? Queridos irmãos, Jesus aqui, embora ele se apresente como Messias, Jesus, desde o começo do texto, muito antes de aparecer essa citação de Jesus se apresentando aqui como Messias, muito antes Jesus está dizendo, as pessoas já estão dizendo, olha que palavra maravilhosa desse Jesus, olha que coisa espetacular, olha que coisa linda esse Jesus. Quando você analisa ali João capítulo 7, a partir do verso 40, as pessoas ouvem os discursos de Jesus e elas dizem, não é possível que uma pessoa comum fale desse jeito. Isso é um profeta, isso é alguém diferente. Aqui também, no começo de Lucas capítulo 4, as pessoas estão maravilhadas. Aqui, meu querido irmão, quando Jesus já se identifica como Messias, o texto vai dizendo, olha, esse homem, olha como é que ele fala. Verso 22,
Todos falam bem dele, todos estavam admirados. Os olhos estão fitos, vidrados em Jesus. Ninguém tira o olho de Jesus. Querido irmão, não era o Messias ainda reconhecido por eles, embora Jesus fosse o Messias, mas ainda não era o Messias reconhecido por ele. Era o filho de José, como uma metáfora do homem simples, do homem comum, do carpinteiro, daquele que trabalha com as mãos, daquele que é o artesão, aquele que é o artífice, aquele que trabalha com a madeira, o homem rude. Era esse Jesus que eles conheciam. E como é que a mensagem linda, linda, linda da salvação, ela é linda em qualquer lugar, em qualquer boca, em qualquer meio. A salvação, ela é maravilhosa em qualquer lugar. Querido irmão, a salvação que o missionário leva, ela sempre será uma boa nova, sempre será uma boa mensagem de libertação. É por isso, irmãos, que no mundo, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, na história do universo. Continua sendo mais vendido livro até hoje. A cada segundo, dezenas de livros, Bíblias, são vendidos no mundo. Sabe por quê? Porque a palavra de salvação continua sendo maravilhosa, continua sendo palavra de vida na vida dos outros. Querido irmão, quando você se dispõe a pregar, mesmo que você seja o filho de José, o carpinteiro, mesmo assim a palavra de Jesus, ela é linda, ela é maravilhosa. A palavra de Jesus, ela é linda e ela nunca voltará vazia. Ela sempre encontrará um lugar, primeiro, de descanso, mas também encontrará um lugar de revolução na vida das pessoas, porque ela é uma palavra que não volta vazia, que ela sempre encontrará no coração e na mente das pessoas um lugar de impacto e ao mesmo tempo de sossego. Essa é a nossa palavra desse dia especial. Querido, Jesus cumpriu em si toda a salvação que podia existir. Você não vai ajudar, não teve um santo que passou pelo mundo que pudesse te ajudar, não há uma ação que possa ajudar você, não existe. Não tem coparticipação na obra salvífica, na salvação de Jesus. No poder do Espírito Santo é que eu levo essa palavra para as pessoas. Por mim mesmo, jamais alguém iria se convencer de uma história, embora tão linda, mas jamais alguém iria se convencer disso. É pelo Espírito Santo. E a mais linda mensagem que eu posso levar para uma pessoa é essa. Do Jesus que cumpriu a salvação nele, e a pessoa que entende Jesus como Salvador, ela vem arrepender-se para que possa tornar-se um filho amado do Senhor. Vamos lá? Em Jesus, a salvação é plenamente cumprida. Pelo poder do Espírito Santo, eu posso vir a ser o pregador do Evangelho. E como pregador do Evangelho, a minha mensagem será a mensagem mais maravilhosa que uma pessoa poderá ouvir na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente e essa é a nossa meditação nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã, por essa tarde, por essa noite, por esse dia que foi dedicado, está sendo dedicado esse tempo ao Senhor. Tempo de meditação na palavra, de pensamento sobre a importância da mensagem cristã para o mundo, um mundo desiludido, um mundo sem esperança. Deus querido, que nós, missionários, onde quer que estivermos, possamos, no poder do Espírito, falar desse Jesus, para que aquele que escuta, ao receber a mensagem de Cristo, comece ou passe a fazer parte da família preciosa do nosso Pai, de Jesus Cristo. Deus amado, oramos pelos enfermos, oramos pelos angustiados, oramos por aqueles que têm vivido dias difíceis de enfermidade. Meu Deus, oro por aqueles que estão à procura de trabalho, oro para que o Senhor desfaça desavenças na família, em casa. Oro, meu Deus, pelos filhos, pelos esposos, esposas, amigos, pais, familiares, filhos, netos, avô, avó. Oro por todos, por todas as famílias. Deus amado, oro agradecendo ao Senhor
por aqueles que vivem dias tranquilos, mesmo no meio dessa dificuldade toda, oramos e reconhecemos que o bem vem do Senhor. Oro pela semana, oro pelos próximos dias, que o Senhor proteja a nossa casa, a nossa família, e que a graça do Senhor inunde a vida e a família de cada um de nós. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo e o poder do Santo Espírito possam estar com cada um de nós aqui neste lugar e com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.